Gente, vamos começar o assunto sobre... na verdade, vamos continuar o assunto sobre operações com números racionais, mas dessa vez é na forma fracionária. Nós vimos na aula anterior na forma decimal, agora nós vamos ver na forma fracionária. Para isso, vamos observar aqui primeiro a subtração. Como é que vai ser a operação de subtração? Tem duas formas. A primeira forma, você vai observar se o denominador, ou seja, o número de baixo da fração, se eles são iguais. Nesse caso aqui, 12 sobre 5 menos 2 sobre 5. Então, os denominadores são iguais, é 5. Então, pelo fato deles serem iguais, no caso 5 aqui, os dois são iguais, você só vai repetir ele, conserva. Não precisa fazer operação nenhuma. E os números de cima, esses dois aqui, você pode colocar eles na parte de cima de uma outra fração. Então, que é no numerador, vai ficar 12 menos 2. Então, o resultado vai ser 10 e embaixo você conserva o 5. Observe que tanto o 10 como o 5 dá para simplificar ou dividir por 5. Então, se eu dividir 10 por 5 vai dar 2. Eu vou ter 2 como resposta. E se eu dividir o 5 por 5, eu vou ter 1. Então, 2 dividido por 1, minha resposta vai ser 2. Tem um outro exemplo aqui, né? Eu vou deixar esse material para vocês lá no Google Classroom. Aqui a mesma forma, você vai fazer essa operação aqui. Repete o 12, porque ele é igual, subtrai o 23 com o 26 e aí vai dar negativo, né? Esse valor vai ficar menos 3 sobre 12 e aí simplifica por 3, vai ficar menos 1 sobre 4. A mesma coisa esse de baixo aqui, eles são duas frações e uma negativa, então vai ficar o 7 conservado, aqui o 7, e aqui em cima fica menos 8 menos 5. Vocês lembram que eu disse que o sinal da fração fica na frente do traço fracionário? Aqui, o menos aqui e o menos aqui. Então, 8, menos 8, tá vendo? Menos 8 e menos 5 aqui em cima. Isso quer dizer que eu tenho duas dívidas. Se eu tenho duas dívidas, eu vou ficar com 13 dívidas. Então, vai ficar menos 13. Aqui o sinal do menos aqui na frente. Então, o resultado vai ser menos 13 sobre 7. Pronto. Confira o passo a passo para resolver a adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. Porque nesse caso aí nós vimos com denominadores iguais. Gente, vale salientar que se aqui fosse um mais no meio dessa fração aqui, em vez de um menos, o processo é o mesmo, só que em vez de subtrair você vai somar. Então, no caso, nós usamos denominadores iguais. E no caso dos denominadores diferentes, como é que faz? Primeiro, nós vamos calcular o MMC entre os denominadores diferentes. E vamos colocar o resultado do MMC. O resultado do MMC será o denominador comum às frações. Então, no segundo passo, nós vamos encontrar a fração equivalente. As frações equivalentes, no caso, as frações iniciais, que tem o novo denominador comum, que é resultado do MMC. Vocês vão ver isso melhor na hora da explicação com exemplos. Resolvemos as adições e as subtrações das frações com denominadores iguais, da mesma forma como aprendemos agora. E simplificamos o resultado, caso seja possível. Como é que fica isso na prática? Vamos ver aqui um exemplo. Nesse caso aqui, nós vamos resolver 5 sobre 4 menos 3 sobre 5 menos 1 sobre 2. Então, nós vamos encontrar o MMC, para quem não lembra aqui, de 4. Deixa eu fechar aqui. Vou encontrar o MMC dos denominadores, 4, 5 e 2. Então, coloquei aqui 4, 5 e 2. Então, eu vou dividir primeiro pelo número primo, o menor número primo possível. Então, qual é o menor número primo possível? O 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2.
5 não dividido por 2 eu conservo. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Pronto. Aí tem algum número entre esses aqui que ainda dá para dividir por 2? Tem o 2 dá. Então eu vou dividir por 2 de novo. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. O 5 não divide, eu vou baixar. O 1 não divide, eu vou baixar. Agora não dá mais por 2. Qual o próximo número que divide aí? É 3? Não, eu sei que 5 não divide por 3. Então eu vou tentar o 5. Então, 5 dividido por 1. 1 dividido por 5, melhor. Não vai dar, eu vou repetir o 1. 5 dividido por 5 vai dar 1. E 1 dividido por 5 não vai dar, vou repetir o 1. Então, assim, a ideia é que fique todos aqui igual a 1, como a gente conseguiu fazer. Então, eu vou multiplicar agora esse número vezes esse e esse número vezes esse. Então, vai ficar aqui embaixo, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 20. Então, o MMC de 4, 5 e 2 é 20. Pronto. Feito isso, nós vamos montar a operação de novo. Vou colocar aqui embaixo, que é como está resolvendo. Vamos colocar... Nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar o traço e o denominador 20 embaixo. Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar a fração, a primeira fração é essa, tá vendo? Aí eu vou dividir pelo denominador, pelo denominador. Então vai ficar 20 dividido por 4 vai dar 5. Aí eu vou pegar o resultado aqui, ó. Eu vou dividir aqui, ó. 20 dividido por 4. Então vai dar 5. Esse resultado eu vou multiplicar pelo numerador aqui em cima, ó. Então, ó, 5 vezes 5, que é o numerador que está em cima, vai dar 25. Então, essa é a minha nova fração. Tá vendo aqui, ó, o resultado que ele encontrou? A nova fração. Aí eu vou fazer o mesmo com a segunda fração. Eu vou obter essa fração aqui, quando eu fazer o mesmo. Vou dividir 20 por 5, que vai dar 4. E aí eu multiplico 4 vezes o 3, que vai dar 12. Vou fazer o mesmo com a terceira fração. E eu vou obter esse valor aqui. Pronto. Aí eu já... a fração, a operação era essa aqui, ó. Depois que eu tirei o MMC e fiz essa multiplicação, aí a fração ficou essa aqui, tá vendo? Então, como é que eu vou resolver isso? Eu simplesmente vou repetir o número de baixo, que é 20. A gente já aprendeu isso. Aí vai ficar 25 menos 12 menos 10. Então, se eu tenho 25 e eu tiro 12, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 13. E se eu tirar 10, vai sobrar 3. Então, minha resposta aqui vai ser 3. Deixa eu voltar aqui, que tirou da tela, né? Vamos ver aqui. Minha resposta aqui vai ser 3 sobre 20, como está aqui embaixo. Pronto, então essa conta aqui, logo, essa operação aqui que ele deu, a resposta é 3 sobre 20. É esse o processo que faz quando nós temos denominadores diferentes. Nós temos outros exemplos aqui, por exemplo, quando vir assim, ó, um número decimal, você vai transformar ele em fração. Lembra que eu disse que a fração você vai fazer isso, ó, vai botar a fração, vai esquecer a vírgula, vai ficar 14 no caso. E embaixo, professor? Embaixo você vai colocar o 1. E quantas casas tem após a vírgula? 1. Então eu coloco um 0. Então vai ficar menos 14 sobre 10. E aí você vai fazer o mesmo processo. Aqui é um outro exemplo. Tem o exemplo 3 aqui também, né? Para você fazer. É o mesmo, segue o mesmo critério. E aí, na hora da multiplicação? Na hora de fazer multiplicação de fração? É bem tranquilo, gente. Multiplicação de fração, você vai multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Vamos ver se eu acho um exemplo aqui para a gente fazer. Um exemplo mais simples, só para vocês entenderem. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos pegar esse exemplo. Nós temos aqui 5 vezes 1 meio, que é 1 sobre 2. Então, você já sabe que embaixo desse 5 aqui tem 1. Tá vendo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar o 5 com o 1 daqui de cima e o 1 com o 2 de baixo. Aqui, ó. 5 vezes de 1 vai dar 5. 1 vezes de 2 vai dar 2. Pronto. Se eu quiser transformar em números fracionários, eu vou dividir 5 por 2, que vai dar 2,25.
É isso, você multiplica o que está em cima com quem está em cima e o que está embaixo com quem está embaixo. É bem tranquilo. Aqui outro exemplo, ó. Eu vou multiplicar aqui. 2 vezes de 6 vai dar 12 sobre 3 vezes de 9, que vai dar 27. Tá vendo? Quem está em cima multiplica com quem está em cima, quem está embaixo multiplica com quem está embaixo. Não está vendo aqui que aqui é um mais? Não aparece mais, a gente sabe que é mais. E aqui é menos, né? Vai fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. Então a resposta é menos 12 sobre 27 avos. Pronto. Aí você é multiplicação. Tem vários exemplos aí para vocês estudarem. Vai estar lá no Google Classroom. Eu vou botar lá junto com a atividade esse assunto para vocês estudarem, lerem melhor, né? E no caso da divisão, a divisão tem uma diferencinha, mas é fácil também dividir fração. Ó, quando for para dividir para fração, primeiro você vai fazer o seguinte: você vai repetir a primeira fração, né? Resolve uma divisão mantendo a primeira fração, você repete ela e multiplica pelo inverso da segunda fração. Por isso que vocês aprenderam fração inversa, porque aqui vocês vão precisar. Professor, explica isso direito que eu não entendi. Pronto, você vai repetir a primeira fração, que é 8 sobre 12. Vai inverter o sinal de divisão por multiplicação, é 2 pontos, fica 1 ponto, e vai inverter, vai botar a fração inversa. Então, a fração inversa de 6 sobre 4 é 4 sobre 6. E agora eu multiplico como eu aprendi anteriormente. 8 vezes de 4 vai dar 32, e 12 vezes de 6 dá quanto, gente? Já calcularam aí quanto é que dá? Vamos fazer. 2 vezes de 6 vai dar 12, vai 1. E 6 vezes de 1, isso mesmo, 6 vezes de 1 vai dar 6. Aí com 1, 7. Então dá 72. Pronto. E essa é a minha resposta. Dá para simplificar? Dá. Vocês podem fazer. Eu não vou fazer aqui para não deixar o vídeo muito longo. Tem mais exemplos aqui, né, gente? Vocês vão ler aí vários tipos de exemplos. É importante que quando vir decimal, assim, tipo essa aqui, ó, vocês transformem em fracionária para facilitar a vida de vocês. E no caso da porcentagem aplicada na multiplicação com racionais, eu vou ler o texto aqui só para sintetizar melhor. Vimos que em várias situações do cotidiano lidamos com valores não inteiros, que podem ser indicados por números decimais ou fracionários, que são as frações. No entanto, ainda há outra forma de indicar esses números, usando a porcentagem. Mas como a gente vai fazer isso, né? Por exemplo, né, a umidade relativa do ar, 94%, a gente usa 94%. Então, como é que eu vou escrever 94%? É o mesmo que eu dizer aqui, ó, 94 por 100. Eu estou dizendo isso. Toda vez que eu tiver um número por cento, eu estou dizendo que esse número está dividido por 100. Por exemplo, que jovens nem já são 20% da população de 14 a 29 anos. Aqui vai ser 20 por 100. Ou seja, gente, 94 por 100 é o mesmo que 0,94. Se eu ver aqui esse número em algum lugar, 0,94, eu sei que está tratando de 94%. Se esse outro aqui, professor, que o senhor colocou 20 sobre 100, como é que fica? É o mesmo que ficar 0,2, porque é 0,20, mas 0 após a vírgula não conta, se ele estiver no final, claro. Então fica 0,2. 0,2 é o mesmo que 20%. Tranquilo, gente? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Tem várias situações aqui no dia a dia e eu espero que vocês entendam. Leia o material e responda a tarefa que vai estar lá em anexo no PDF também. Muito obrigado, gente, e até a próxima aula.